Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais um domingo, nós estamos aqui nesse clima maravilhoso, que todo mundo gostaria de estar dormindo até mais tarde. Mas aí o irmão marca o início do trimestre para 8 horas da manhã. E aí todo mundo ora por ele, glorificando o nome do Senhor. Por que não botou para as 10, irmão? Um clima desse não é para sair de casa. Mas muito bem, nós estamos aqui, irmãos, exatamente para aprender da palavra do Senhor. E o povo de Deus, ele se reúne. E desde que a gente se entende, né, desde da criação do mundo ocidental, que a gente tem estabelecido, domingo é o dia do Senhor. E como o dia do Senhor, não que a gente guarde um dia específico, mas de algum modo a gente atribui o domingo como um dia que você se reúne na casa do Senhor para buscar o seu nome, para aprender da sua palavra. E nós estamos aqui iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no ano de 2020, aqui diretamente da Assembleia de Deus em Piripiri, Missão Comadésima, e também transmitindo para todas as nossas redes sociais, que tem abençoado muita gente através desse trabalho via redes sociais. E estamos felizes por um bom número de irmãos aqui conosco. Tivemos essa abertura do trimestre, nós gostamos de fazer deste modo, juntando os irmãos para tomar um café junto, cada um olhando um no outro, como é que se estabelece essas relações. Isso é muito produtivo para que uma comunidade caminhe juntos. Eu fico feliz pelo atendimento que os irmãos dão a essa solicitação da Escola Bíblica Dominical. Então, prontamente os irmãos, de algum modo, já se estabelecem, já se propõem a cada um trazer alguma coisa, juntar aqui os nossos pratos e juntos a gente tomar um café da manhã, tendo esse momento a mais de comunhão, que às vezes o culto não possibilita. Às vezes a gente não consegue ter esse diálogo porque terminou o culto, cada um já está seguindo o seu rumo. E ali enquanto você toma um café da manhã, você pergunta como é que você está, tudo bem, como é que vai a família, e acaba você estreitando mais os laços de relacionamento entre um irmão e outro. E isso é gratificante, é uma forma que Deus nos permite cada vez mais nos preocupar uns com os outros. E para esse trimestre que nós estamos iniciando hoje, nós vamos falar sobre a raça humana. E nesse processo de raça humana, a criação do ser humano, nós vamos falar sobre a origem, a queda e a redenção. Então, como se deu todo esse processo? O comentador dessa lição é o pastor Cláudio Janot de Andrade. Hoje ele não é pastor de igreja, ele não pastoreia uma igreja, mas ele é escritor, teólogo, conferencista e faz parte da mesa diretora da CGADB. Então, um homem muito instruído na palavra, um senhor de muita idade, muito experiente. A Assembleia de Deus tem o privilégio de ter alguns homens do calibre de Cláudio Janot de Andrade. E aí ele traz essa lição, nos mostrando alguns temas importantes durante esse trimestre. E a parte do tema que nós vamos estudar durante esse trimestre é exatamente a criação do homem, Adão como primeiro homem, Eva, primeira mulher. Nós vamos falar sobre a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana. Vamos falar também sobre a sexualidade humana, a queda do homem, também o início da civilização humana, os primeiros projetos de globalismo, um evangelho que muda a cultura humana, o homem do pecado, Jesus, o homem perfeito, e por último, o novo homem em Cristo Jesus. Então a gente vai encerrar esse trimestre falando sobre a redenção do homem, quando se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Então, uma vez que o homem, mesmo perdido, mesmo mais vil pecador, abre o seu coração e permite, de algum modo, que Cristo tome conta e seja Senhor da sua vida, ele tem sua vida totalmente transformada e é restaurado, regenerado nesse processo aí que Deus nos possibilitou. Então, mas especificamente na aula de hoje, que é a aula introdutória desse trimestre, nós vamos falar sobre Adão, o primeiro homem. Nós já falamos sobre isso na declaração de fé das Assembleias de Deus, quando foi pregado aqui. A gente pregou sobre a doutrina do homem, sobre quem é o homem. E na aula de hoje a gente vai tratar exatamente esse tema. O comentador da lição, como já lhes disse, Cláudio Janot de Andrade, ele propõe o texto áureo. E o texto áureo da nossa lição, para que você que talvez não esteja com a lição, é um texto de Gênesis, onde fica claro um conselho reunido ali. O pastor Raimundo de Oliveira, que foi por muito tempo um dos maiores exegetas aqui do Piauí, escritor, falecido em 2014 em São Luís. Ele pastoreou a igreja de Teresina, depois pastoreou a igreja de Parnaíba, escritor do livro Seitas e Heresias, um homem muito douto, muito conhecedor. Ele fala sobre esse versículo,
né? Para quem não conheceu como Raimundo de Oliveira, ele era chamado de Dico, né? E ele comenta esse versículo de Gênesis 1:26, dizendo que ali houve uma reunião na Trindade, ou seja, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entra em conselho e toma a decisão: façamos o homem. É notório, os irmãos sabem que a Bíblia não traz a palavra Trindade, né? Mas toda a Bíblia nos leva a crer, toda a instrução bíblica, os conteúdos bíblicos nos levam a crer que ali estão três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são, cada um tem suas características específicas, mas entram em conselho, são um só, cada um conhece a natureza um do outro e juntos são um só Deus. Então é um mistério. A Trindade é um mistério que vai além da capacidade humana de compreensão. Então tudo que nós conseguimos é apenas rabiscar, mas não conseguimos plenamente delimitar o que significa cada coisa ali presente. Mas fica claro nesse versículo, que é Gênesis 1:26, diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Gênesis 1:26, a gente vai discorrer mais sobre isso. E ele nos traz uma verdade prática dizendo o seguinte: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Ao contrário do que nós temos como teorias, né? Que uma teoria é exatamente aquilo que eu especulo a respeito de algo. Nós temos hoje muito claro na ciência evolucionismo e criacionismo. Nós, como cristãos, especialmente assembleianos, nós cremos na literalidade de Gênesis. De algum modo, um Deus soberano, um Deus poderoso, Senhor do universo, mostra e desenha todas as coisas. Quando nós olhamos todo o universo, e se você olhar com os olhos críticos, até mesmo de um cientista, você vai perceber que é impossível ser obra do acaso. O evolucionismo ele vai mostrar alguns pontos que tudo que nós somos é obra de uma grande explosão, e o homem foi se desenvolvendo, foi criando os seres, e foi evoluindo, e chegou ao ponto que está. E eu, certa vez, a gente hoje, e eu até certo tempo atrás fazia parte da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é exatamente uma entidade que propõe um diálogo entre ciência e fé cristã. Ou seja, muitos cientistas saem de dentro do núcleo da igreja, como aconteceu comigo, e fui fazer, por exemplo, química na universidade. E lá, não tem como você deixar os pressupostos da fé. Eu fui instruído pela fé em toda a minha caminhada. Mas é um grande desafio para a maioria dos cientistas conseguir juntar isso. Aquilo que eu aprendi com a Bíblia e aquilo que eu aprendi com a ciência. Em algum momento isso entra em choque. E era muito comum o cientista passar a semana toda pesquisando à luz das teorias seculares, e no domingo vestir a roupa de religiosidade e ir para o culto da glória a Deus, né, crendo na literalidade de Gênesis. Então entrava em conflito. Então, bondosamente, a partir de 2015, se eu não estou equivocado, surgiu a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que propõe um diálogo entre fé, porque ambos, tanto a fé como a ciência, tentam e querem trabalhar com a verdade. Não faz sentido uma religião que seja mentirosa, faz? Não faz. Não faz sentido nós abraçarmos uma fé que nós não crescemos que o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro e que está vivo. Faz sentido isso? Não faz. De mesmo modo, para o cientista também não faz sentido trabalhar com dados fictícios. Ou seja, eu fazer uma leitura da realidade com dados que não representam a realidade. De modo que tanto o cristão como o cientista, eles buscam a verdade. Eles usam métodos diferentes para isso, mas ambos estão em busca da verdade. Em algum momento, há um diálogo sincero entre essas duas posições, porque é possível dialogar, tendo em vista que ambos buscam a verdade. O fato é, por mais que a ciência tenha evoluído, ela não consegue responder, talvez um dos maiores dilemas do ser humano. A ciência pode até tentar responder de onde viemos, como que se deu esse processo, mas não consegue responder para onde vamos. E querendo ou não, um dos maiores dilemas do ser humano, inclusive você vai perceber grandes músicas, inclusive, fazendo esse tipo de pergunta: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou?
Então, lidar com essas perguntas é um dilema do ser humano. A maioria dos cientistas ou filósofos iniciam seus questionamentos a partir disso, como você vai ver as famosas frases como penso, logo existo. Então, seja, havia uma dúvida sobre a própria existência. Eu de fato existo? Não, mas se eu penso, então eu existo. E se... questão de identidade, para onde que eu vou. Então, assim, isso perdura. E o homem tem esse dilema presente na sua vida. E aí, talvez boa parte das pessoas são consoladas quando encontram em Cristo a seguinte situação: você é criação de Deus. Você não é um acidente. Você é fruto de um Deus bondoso, criou para a glória dele. Não para o seu próprio prazer, mas para a glória dele. Então, começa a fazer sentido, porque eu assistindo algumas, e eu particularmente, eu ouço de tudo. Eu escuto tudo, eu ouço até pessoas que não professam a fé. Eu recentemente, escutando um cientista, na realidade um filósofo, né, ele é historiador e se apresenta como filósofo, e ele falando exatamente da situação diante da morte. E ele dizendo assim, olha, a ciência, ela não traz consolo, ela traz apenas fatos. Aí ele exemplifica, imagine você que está diante de uma senhora que acabou de perder, por exemplo, um filho. E você chega para esta senhora que acabou de perder um filho, bate no ombro dela, à luz da ciência, você diz assim, olha, não chore, era só um pedaço de carbono. E muito em breve vai acontecer o mesmo com você. Ele nasceu, cresceu, quem sabe se reproduziu e morreu. Isso vai acontecer com todo mundo. Isso é frio demais. Ou seja, você não traz nenhuma esperança. Aí ele disse, agora imagine uma segunda abordagem, onde você chega e diz, olha, calma. Ele não se perdeu. Ele tem um local de esperança. Você pode encontrá-lo novamente. Se você, por exemplo, pegar pela luz do catolicismo, vamos colocar assim, que ele, no caso, católico, estudioso de religiões, ele apresenta isso, olha, você vai encontrar ele de novo, ele está lá em cima olhando por nós. A gente sabe dentro da teologia evangélica que não é uma realidade. Para o cristão evangélico seria mais ou menos assim, se ele está com Cristo, nesse exato momento ele foi abraçado e recebido nos céus. E em breve, se nos mantermos fiéis, o veremos novamente naquele grande dia. Aquilo que Marta diz, Senhor, eu sei que eu o verei na ressurreição dos mortos, ou estarei com ele nas mansões celestiais. Então, isso traz o quê? Esperança. Quem não gostaria de ver seus parentes, aqueles que já partiram, mais uma vez, sabendo que eles estão com Cristo, seguros em Cristo? Então, tudo isso traz o quê? Esperança. Diferente totalmente da frieza que a ciência poderia trazer e apresentar. E aí, o que eu quero trazer na manhã de hoje, que é a proposta do comentador? Por que estudar tudo isso? Por que estudar esse aspecto de criação? Dentro do que o comentador chama, que esse estudo que nós vamos fazer, ele faz parte de uma área da teologia. Teologia, estudo de Deus, theos, do grego, Deus, logia, estudo. E dentro da teologia tem uma disciplina, tem uma área que trata como antropologia, que é exatamente esse aspecto do estudo do homem. E aí, se você for observar, e nós estamos estudando exatamente aqui um aspecto da religião, toda e qualquer religião, ela traz uma polarização. De um lado ela traz o homem, e de um lado ela traz algum tipo de Deus ou divindade. E dentro desse estudo religioso, como esse homem e essa divindade se relacionam. Então, você acaba estudando esses aspectos, porque faz parte. Nós, no nosso caso, cremos num Deus vivo, criador de todas as coisas, e estamos na posição de homem. Quando eu falo homem, eu falo dos dois gêneros, homem e mulher, que é os dois gêneros estabelecidos pelas Escrituras. Eu os farei, macho e fêmea os farei. Biblicamente, não tem espaço para um outro espaço de gênero, a não ser masculino e feminino, homem e mulher. E uma vez que como nós nos relacionamos com esse Deus criador? Esse é a grande questionamento, e é o que nós vamos nos perguntar e estudar a partir dessas lições. Então o comentador coloca do seguinte modo: é a doutrina bíblica do homem. A Bíblia Sagrada ensina a respeito do homem. Salmos vai dizer quem é o homem, o salmista também vai dizer assim, ele nos conhece e lembra-se que nós somos pó. Então o Senhor
em todo momento o salmista faz esse reconhecimento de sua identidade e de quem é ele em Cristo Jesus. Porque só faz sentido para uma vida plena do homem, uma vez que ele se volta para Cristo Jesus. Santo Agostinho, bispo de Hipona, ele escreve em Confissões 1:1 a seguinte expressão: inquieto estava o meu coração, ou melhor, inquieto está o meu coração, enquanto não repousar em ti. Eu não sei se a maioria dos irmãos conhece a história dos pais da igreja, mas Santo Agostinho, antes de se envolver diretamente num relacionamento com Deus, ele foi um homem extremamente depravado. Ele tentou experimentar de tudo, de cachaçada, de todo tipo de mulheres. Então ele se envolveu com tudo que ele poderia desfrutar à luz de atender os prazeres humanos. E de repente ele percebeu, disse: olha, eu tentei de tudo, eu provei de tudo, e nunca senti satisfação, porque o meu coração ainda estava inquieto. Ele só foi encontrar descanso, repouso, quando eu encontrei um relacionamento com Deus, um relacionamento sincero com Deus. E esse é o grande dilema do homem. Bladen e Pascal vai dizer: há um buraco no coração do homem do tamanho de Deus. Ou seja, há um espaço no coração do homem que ele tenta preencher com bens, tenta preencher com prazeres, tenta preencher com tudo que envolve o que ele pode conquistar aqui nessa terra, mas ainda assim você vai encontrar pessoas extremamente bem de vida se lançando de prédio. Aí a gente que talvez lute a cada dia para ter uma condição, fica pensando isso, mas como é que pode? Rico, né? Tantos bens. Porque, quem sabe, por nós não termos tanto, ou lutarmos a cada dia para conseguir o pão de cada dia, como diz a história, a gente pensa que, quem sabe, uma conta bancária recheada, muitos carros na garagem, apartamentos, possibilidade de viagem, traz a felicidade. E não traz. A gente, por muito tempo eu congreguei em Teresina, e a gente tinha do lado uma senhora que sempre ia assistir os cultos. Ela chegou a se converter, muito bem de vida, muito bem de vida. E ela descia do seu apartamento e ia até a congregação. E assim, na doutrina, às vezes poucas pessoas, a lágrima chega e escorria. Sabe? Você poderia dizer: mas o que essa mulher está fazendo aqui? Ela não, tipo assim, notoriamente você entrava na igreja, você percebia que não faz parte desse ambiente, é muito distante do ponto de vista de classe social. Mas a lágrima descia, que escorria, e buscava uma satisfação em Deus. Então, é um retrato do ser humano. O ser humano, o coração do ser humano, ele brada. É como o salmista diz, né? Eu anseio por ti como o cervo, né? A cerva brama por água, né? Ele faz aquele bramido, tentando farejar a água. E é uma propriedade muito desse tipo de animal, o cervo, de conseguir farejar a distâncias longínquas a água. Então ela faz aquele bramido, aquele sugar de nariz, procurando onde encontrar água. E o salmista faz essa comparação, diz assim: assim está o meu coração, a minha alma, eu ando procurando, clamando para um encontro real com Deus. E esse é o ponto-chave que nós vamos estudar na nossa lição, porque o ser humano, ele foi criado, não como um acidente, como já lhes disse, mas ele de algum modo é a coroa da criação. Deus criou um ser humano livre, um ser humano passivo, inclusive, de abandonar o relacionamento com Deus, como aconteceu, para que esse ser humano olhasse para toda a bondade de Deus, e livre para escolher, ele decidisse e optasse por se relacionar com Deus. Deus poderia ter criado um monte de robozinho, que ele fizesse assim: adoração agora. Aí todo mundo adorava. Ele disse: desliga, cansei de adoração, parava. Não, mas ele preferiu criar um ser livre, desimpedido, um ser que olhasse de tudo e visse: não, a minha satisfação vai ser buscar o meu Deus. E com essa liberdade do ser humano, por isso que, não se engane, o nosso coração é enganoso, é pecador. Naturalmente o nosso coração é inclinado para tudo aquilo que não presta. E quando é que nós nos inclinamos para algo que presta? Quando nós sofremos intervenção do sobrenatural. Não é natural, a nossa carne, e quando eu digo carne, a nossa inclinação, os nossos desejos, são para aquilo que nos afasta de Deus. É o estado de rebelião do homem. Uma vez que o homem peca, ele se torna rebelde contra Deus. Ele se volta totalmente contrário a Deus. E é exatamente por isso que Deus proveu o seu Filho como um sacrifício, para que o homem agora tivesse uma oportunidade de uma nova vida, e através da intervenção do Espírito Santo, o santificando, o regenerando, ele pudesse agora ter a sua inclinação voltada para Deus, que é algo extremamente bondoso da parte de Deus quando ele faz todo esse processo. Dito isso, irmãos, a guisa de introdução,
eu quero primeiro colocar o seguinte. Enfocaremos a criação de Adão e Eva. Falaremos ainda da triste realidade do pecado, né? A queda do homem. Quando nós dizemos que o homem pecou, nós estamos falando da doutrina da queda, tá? Falaremos ainda da redenção, né? Porque uma vez que o homem peca, ele sai daquele momento de presença de Deus no jardim e passa a viver pelos seus próprios meios, tendo que o homem não passa a trabalhar a partir desse momento. No jardim ele já trabalhava, mas agora ele não tem mais a provisão do jardim. Ele não tem mais está guardado pelo jardim, ele começa a viver pelos seus próprios meios, né? Tendo que se desgastar cada vez mais pelo sustento do seu dia a dia. Exato, o jardim ali, ele estava ali, mas era algo milagroso de Deus ali, de comunhão com Deus e com muita facilidade, né? Ele estava dentro de um ambiente que ele tinha responsabilidade, ele foi criado. Você vê que o homem, a primeira tarefa que ele recebe é fazer toda a nomenclatura, dar nomes aos animais, né? E aí ele começa a lavrar, cuidar da terra. Deus não criou um jardim para o cara ficar lá dormindo numa rede se balançando. Nunca foi projeto de Deus. Deus colocou um homem que se envolvesse na criação, no cuidado do jardim, né? Que se envolvesse ali trabalhando. Mas uma vez que ele é expulso, agora ele vive pelos seus próprios meios. E de modo que Deus também provê a redenção dele e provê ainda a sua glorificação eterna, uma vez que ele recebe Jesus como seu Salvador, que ele tem essa possibilidade. Então a lição trata sobre isso. Doutrina bíblica do homem, a criação do primeiro ser humano em Adão. A declaração de fé, ela utiliza o termo Adam, e a Bíblia também usa esse termo Adam. A primeira utilização dele no sentido de homem. Então Adam, homem. Ele só vira o nome próprio a partir da criação do homem, que aí Adam passa a se chamar o nome do primeiro homem, então Adão, tá? Mas quando ele é criado inicialmente, esse Adam no sentido de significar o ser humano, o homem, tá? E aí o primeiro tópico da lição, que a lição hoje vai estar dividida em quê? A doutrina bíblica do homem, a criação dos céus e da terra, a criação de Adão e a missão divina do homem. Então são os tópicos que nós vamos trabalhar. Então a doutrina bíblica do homem, Salmos 8 e 4, eu queria até que o irmão Jane abrisse aí Salmos 8 e 4, ele vai fazer o seguinte questionamento, né? O que é o homem? E aí a gente precisa fazer uma definição, ver os fundamentos de tudo isso e, por fim, os objetivos da criação da doutrina bíblica do homem. Eu vou até pedir já para o irmão Gilberto, presbítero Gilberto, abrir aí 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 6 e 20. Já fique ele aí engatilhado, irmão Gilberto. Pode sim. Os microfones hoje ficaram dificultosos, mas pode arrochar que hoje nós estamos em transição aqui. O negócio foi... Opa, o homem é ligeiro. Ó. Eita. Ele? Olha. E o filho do homem para que o visites? O salmista, em um momento de contrição, ele faz essa pergunta: quem é o homem? Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visites? Ou seja, ele faz e estabelece uma relação entre ele, homem falho, pecador, e um Deus excelso. Irmãos, é muito sério isso, porque os nossos dias têm deixado a teologia um tanto provocativa. Você vai pegar o salmista, você vai pegar os profetas, todos eles se colocando numa posição de extrema inferioridade diante a um Deus santo e poderoso. É uma prática da nossa época tentar botar Deus na parede embaixo dos nossos pés. É uma prática, infelizmente, anticristã e antibíblica, que não tem nada a ver. Você vai ver o salmista dizer assim: ó, quem é o homem? Se Deus não quisesse fazer benefício nenhum ao homem, ainda assim o homem ainda estaria em dívida com Deus. Isso, quem sou eu para que eu seja visitado pelo Senhor? Quem é o homem para que deles te lembre? Tu tem tanta coisa para fazer, Senhor, e vai se lembrar de um ser pequeno, como o salmista se coloca numa posição de extrema pequenez diante de Deus, e é a nossa posição. Por isso nós não podemos pensar, nós só conhecendo a posição que nós temos, é que nós glorificaremos a Deus. Sabe como é que nós vamos ter grandes desejos de estar na casa do Senhor? Quando nós entendermos de onde nós saímos, quem nós somos, e o tamanho do milagre que foi nós sermos alcançados e regenerados. Porque estamos em dívida.
Nós somos devedores da grandeza e bondade de Deus que nos restaurou. Porque o que nós não merecíamos mesmo era sermos lançados, mortos, deixados mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a boa mão do Senhor nos arrancou de lá, nos limpou e, como diz os profetas, né, nos colocou em posição de príncipes, entre meus príncipes do seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Só fazendo aqui uma retrospectiva rapidinho. É que o criador dessa teoria, né, que é Charles Darwin, é isso. Isso foi, acho que no século XVIII, né? Século XVIII para o século XIX. Na época, a ciência ela não tinha ele não se baseou na ciência. E na época a história não andava de mãos dadas com a ciência, como hoje anda, né? Então, é por isso que hoje os cientistas, eles têm a acreditar mais na teoria do criacionista, porque na época ele se baseou numa tese dele sem se basear na ciência, né? É por isso que hoje existe um grande debate nas universidades, principalmente quem estuda história, porque muitos acreditam no criacionista porque hoje tem a ciência para provar, né? Assim, o fato é, toda teoria, e voltando só rapidamente aqui o irmão Francisco está colocando, na realidade, assim, quando você volta um pouquinho na história, quando nasce ali a ideia de iluminismo, aí você tem que lembrar toda a trajetória e tudo que aconteceu em meados da igreja católica. Houve uma grande pressão e restrição do estudo científico, que quando a ciência começou a se desenvolver mesmo com ciência, eles faziam em locais extremamente escondidos, porque ali naqueles meados surgiu a lista de livros proibidos, ou seja, a igreja fez todo um fechamento do pensamento científico. Então isso queimou muito livro em praça pública, queimou muito cientista, oprimiu muita gente, principalmente quando você estuda um pouquinho de física, você vai ver que por muito tempo ficava a questão da comparação. É o Sol que gira em torno da Terra ou a Terra que gira em torno do Sol. Por exemplo, Galileu foi chamado num tribunal e foi forçado, Galileu um grande físico, né, matemático e físico, foi forçado a desmentir que ele já falava sobre geocentrismo e heliocentrismo, ou seja, era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário. E aí é interessante que a história vai dizer o seguinte, que ele no tribunal ele desmente, né? Mas quando ele desce, ele diz assim, mas que gira, né? Ou seja, ele pega e fala assim, eu estou desmentindo aqui porque vocês estão me forçando. Mas o fato é como se houvesse um medo de descobrir que é algo diferente. E assim, como cientista hoje eu estou muito tranquilo, porque eu tenho absoluta certeza da minha fé, de modo que a ciência não vai conseguir descobrir nada que Deus não tenha entregue. O que ela conseguia é porque é revelação de Deus, foi Deus que deu. Então assim, eu não me preocupo pela descobrir, eita, acabou com a fé cristã, não acaba. Porque foi Deus que criou toda coisa. De modo que eu gosto até da analogia do seguinte, alguém encontra um relógio. Você não encontrou o relojoeiro, você encontra um relógio em pleno funcionamento. Você olha assim, rapaz, é obra do acaso. Ninguém pode ter perdido esse relógio. Ele aconteceu e saiu aqui sozinho. Um relógio funcionando tudo direitinho, dando as horas, no momento certinho. O que você pensa quando você encontra um relógio perdido? Alguém perdeu. Isso que é a obra de mão de um relojoeiro. Sim ou não? Você olha tudo isso, a Terra, e saber, por exemplo, alguns detalhes cruciais, que se a Terra tivesse uma inclinação um pouquinho diferente no seu eixo, era mais do que suficiente para ter uma noite maior do que o dia. E se essa noite fosse maior do que o dia, a gente acabaria não sobrevivendo, porque o período noturno seria extremamente frio. Mas se fosse o contrário, um pouquinho maior, e o dia fosse um pouco maior, nós não resistiríamos, que acabaríamos sendo queimados de calor e pela insolação. Então, assim, um detalhezinho de grau, nós teríamos um problema enorme. Um ajuste qualquer na distância da Lua com a Terra influenciaria em marés. Ou seja, você encontrar vários planetas e só esse é habitável, né? Só esse tem todas as condições plenas. Então assim,
É muita coincidência. E aí, de modo que até em alguns debates na academia, a gente diz assim, olha, eu ouso dizer que precisa de mais fé para crer que não tem um Deus intervindo do que para crer que tem um Deus intervindo. Existe um grande design, existe um grande arquiteto. Hoje a gente já fala da teoria do design inteligente. Existe um ser maravilhoso, a mão de Deus está em toda a história. E não é só um Deus que fez e caiu fora, é um Deus que intervém na história, que marca e que revela a sua soberania. Então assim, a gente fica muito tranquilo com relação a isso, em todos esses processos. Pode? Para você responder, essa questão desse design inteligente, são cientistas brasileiros ou são americanos? Na realidade, são o seguinte, é um grupo de cientistas hoje, muita coisa americana. Por exemplo, hoje nós temos o reverendo Guilherme de Carvalho, que ele hoje é o presidente da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Ele e o professor Roberto Covalan, que é da Unicamp. Inclusive eu tive a oportunidade de, na jornada de ciência, na jornada de Cristãos na Ciência, que aconteceu na Universidade Federal do Piauí, lá no CT, que é organizado pelo meu amigo Nelber, que é professor da universidade. Eles estiveram lá, Guilherme de Carvalho e Roberto Covalan, mostrando toda a ideia de fundação de Cristãos na Ciência. Hoje, Cristãos na Ciência estão em boa parte das universidades, tem núcleos de estudo. A UFP, inclusive, tem um núcleo de estudo que se reúnem para discutir tanto a parte científica, química, física, biologia, como também ciências sociais envoltos de tudo isso. Então, sim, tem um grupo que se reúne, estuda, publica. Hoje a gente já tem 9 livros dos Cristãos das Ciências traduzidos, né? Por exemplo, o Teste da Fé. Você tem algumas publicações em vídeo, né? Por exemplo, se popularizou muito Deus não está morto, que tem aí nas mídias, né? Ali são argumentações preliminares da defesa daquilo que nós cremos, mas já muito imbuído de conhecimento científico. Então eu tenho até alguns livros que a gente já comprou sobre isso, né? Sobre alguns artigos publicados por cientistas. Ou seja, os cientistas cristãos têm se colocado. Você encontra também canais no YouTube com muita facilidade dos Cristãos na Ciência. Hoje, como eu gosto de indicar podcast, hoje a gente tem os podcasts da ABC2, né, que são eles falando sobre isso, esses núcleos, que esse ABC2 é exatamente a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, assim, está muito popularizado essa questão, cada vez mais pessoas estudando e pessoas sérias, né, não uma defesa de uma fé cega, mas aberto ao diálogo, querendo investigar com profundidade. Então, hoje a gente já tem grandes representações em todo o cenário nacional. Está muito popularizado, tem núcleos fortes. Depois eu até mando alguma coisa no grupo para vocês terem uma ideia de quão abrangente está esse aspecto. E graças a Deus tem se levantado um grupo com muita força para estudar isso, e Deus tem levantado exatamente pessoas nas mais diversas áreas, e porque hoje a maioria das instituições e até mesmo a igreja percebeu o seguinte, inclusive é uma frase de um dos primeiros-ministros americanos, primeiro, a mão que balança o berço governa o mundo. Então assim, ela fala sobre o empoderamento e o papel da mãe em todo o processo de criação, de organização, ou seja, a família ali presente na identidade do filho. Então isso é importante. Mas aí tem um primeiro-ministro americano que chegou a dizer o seguinte: a alavanca que move o mundo é a universidade. Porque de dentro da universidade sai o médico, sai o advogado, sai o juiz, sai o líder político, sai tudo, ou seja, sai de dentro da universidade. Por isso que nós investimos tanto em evangelismo de universidade com a CRU, que é o ministério que está aqui. Porque para que o cristão não se desvie dentro do período de universidade, que é algo extremamente comum. Eu cheguei na universidade, eu vi grandes homens sinceros que saíram, por exemplo, de Sigefredo Pacheco, saíram ali de Esperantina, que chegaram crentes e saíram na universidade completamente desviados da fé. Então perdemos muita gente nesse processo. Inclusive eu tive amigos que passaram por esse processo de secularização dentro da universidade. Então é importante o cristão chegar dentro da universidade e ter um apoio no grupo. Diz, olha, tem gente que professa a fé cristã aqui, que está buscando, que está evangelizando e está caminhando para o reino de Deus, né? Então assim, são essas partes interessantes. Deixa eu só andar aqui, que esse tema é um tema que eu gosto, e se deixar aqui a aula vai embora todinha só nesse assunto. Mas eu popularizo no grupo essas informações, tá? Então, algumas definições importantes, né? O ensino sistemático das verdades referente ao homem nós encontramos na Escritura. Ou seja, a Bíblia fala sobre esse relacionamento de quem é o homem e de quem é Deus. Ou seja, como é que eu vou conhecer um carro, por exemplo? Digamos que você vai fazer um negócio, você vai comprar um carro. O que você faz? Geralmente você pega esse carro, leva, ou você entende de carro, como é que está a motorização ou tudo, ou você leva num mecânico da sua confiança, sim ou não? Você pode dar uma olhada bem aqui, né? O que tu acha aqui?
Ah, pô, o motor tá beleza, não, a lataria tá boa aqui. Ou seja, você leva em alguém para mostrar aquele veículo. Ou seja, nada melhor do que alguém que sabe consertar, ou melhor ainda, se você tivesse a oportunidade de falar com o engenheiro que fabricou esse carro, não seria ótimo? Ele disse, rapaz, você que fabricou esse carro bem aqui, me diz, está em boas condições? Eu disse, cara, rapaz, eu não botei para ser desse jeito não. Aqui eles mexeram. Então, como conhecer o homem? Como se conhecer? Não tem como o homem conhecer a si mesmo de um modo independente de Deus. Se uma vez que ele foi criado por esse Deus. Então, Deus criou o homem, como é que eu faço para saber quem sou? Me achegando a Deus e não me distanciando dele. Estando mais próximo dele, não mais distante. Esse é o grande processo. Então a definição vai dizer exatamente isso. O objetivo é estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus, a partir de Deus. E aí a gente entra ainda na questão dos fundamentos. Primeira coisa, aí eu vou pedir para o irmão Gilberto ler aí 1 Timóteo 6 e 20. O que acontece? Paulo estava dizendo, e aí ele faz essa orientação a Timóteo ou a Tito. A Tito ele pega e diz assim, jovem pastor, foge das fábulas, foge das histórias de carochinhas aí, porque a fé cristã já sofreu uma oposição gigante do agnosticismo. Ou seja, o pessoal está dizendo, isso é balela, não tem fé nenhuma. E aí Paulo está orientando Timóteo, dizendo assim, olha, cai fora desses camaradas que estão chegando com uma falsa ciência, chegando com distorções daquilo que é a fé verdadeira. E aí ele manda Timóteo se guardar de tudo isso, exatamente porque é na Bíblia Sagrada que nós temos um manual de fé e prática para o cristão, um manual de conduta para o cristão, de modo que inclusive o próprio credo das Assembleias de Deus, nós vamos ter esta informação. O credo diz assim, cremos e professamos e ensinamos que o homem é criação de Deus. Foi criado com livre-arbítrio, foi criado com capacidade de escolher, né? Esse homem foi obra das mãos de Deus. E aí a Assembleia de Deus, muito bem, já um pouco atrasado, mas criou a declaração de fé. A declaração de fé não é um livro inspirado, mas é uma interpretação daquilo que as Escrituras dizem. Ou seja, é a interpretação oficial daquilo que as Escrituras dizem. Por que isso é importante, irmão? Porque quando nós conhecemos a Escritura, nós somos colocados no nosso devido lugar. Hoje, infelizmente, para vergonha nossa, nós temos encontrado aí um evangelho misturado. É disso que eu falei na sexta-feira passada. Hoje, irmãos, a teologia do coach, eu tive a oportunidade de ver o indivíduo pregando dizer o seguinte: você é perfeito. O camarada pega o microfone e diz, você é perfeito. Deixa eu repetir, você não entendeu, você é perfeito. Equiparando o homem àquilo que só Deus é. E aí eu achei fantástico um cara meio louco que eu sigo aí, ele se diz pastor, mas eu acho muito interessante as sacadas dele. Ele pega e diz assim, o cara faz uma pergunta para ele, diz assim, o que é teologia da prosperidade? Aí ele diz assim, um safado querendo vender Deus e outro safado querendo comprar. De algum modo, eu digo, cara, que definição, isso aí devia estar no dicionário. Porque, de algum modo, é isso. Um cara safado querendo vender as bênçãos de Deus, mas aquele que vai atrás também não é inocente não. Porque diz, eu estou querendo vender, eu vou comprar. Né? Ele vai lá exatamente buscar. Hã? Não. Só tem alguém para vender porque tem alguém exatamente, então comprar, é o consumismo. Aí assim, eu ouvindo essas frases, tipo assim, você é perfeito. Eu digo assim, rapaz, esse camarada está errado. Mas esse tanto de gente era um mundaréu de gente que se reúne para ouvir isso. Por quê? Ninguém quer mais ouvir que ele é pecador, não. Ninguém quer mais ouvir que ele carece da graça de Deus, que ele é um pecador miserável, que se ele não se converter, ele vai para o inferno. Ninguém quer ouvir mais arrependa-se, mude de vida, acerte sua vida com Deus. Pelo contrário, quer saber que ele é o bonzinho, que Deus ama do jeito que ele é, do jeito que ele está. E eu estava ouvindo o pastor Jonas Madureira, que é um pastor que eu gosto muito da Igreja Batista da Palavra, inclusive eu estava lendo um livro dele, e vendo um vídeo dele. Aí ele falando sobre como é difícil a pregação da verdadeira Escritura diante de toda essa bonificação que tem aí nas redes sociais, a estilo dos coaches da fé, né?
Aí eu cito até nome sem problema nenhum, mas não vou citar por causa do Facebook, talvez Irmão, corte aqui. Mas eu queria citar uma experiência que eu tive em relação, assim, como você falou, da questão de coach, né? Claro, obviamente, que eu não contratei um coach, que eu não tenho esta renda para isso. Mas, assim, eu procurando alguns vídeos, né? Questão de desenvolvimento pessoal, e tinha uns áudios de afirmações. Né, com algumas afirmações, aí diz, não, você pode ouvir isso aqui, você dormindo, você coloca, confissão positiva, você isso aí. dormindo, porque aí dormindo eu já estou desarmada, né, o subconsciente está só recebendo. Aí eu peguei e coloquei, realmente, para eu dormir é muito fácil. Peguei, botei o somzinho ali, tinha uma musiquinha no fundo, e de algum momento falava, eram 2 áudios ao mesmo tempo, sabe? Parecia que um ouvido direito escutava uma coisa e o esquerdo escutava outra. E aí era tanto eu sou lindo, eu sou rico, eu sou forte, eu sou inteligente. E era um eu sou danado. Aí eu peguei, e isso eu dormi a primeira noite. Na segunda noite também eu coloquei. Aí o Senhor falou muito assim comigo em sonho. Aí eu peguei e disse assim, a única coisa que me veio na mente é o eu sou é somente Deus. Aí eu já chego desse negócio de eu sou, não vou escutar isso aqui mais não, que isso aqui não está me fazendo bem não. E realmente existe assim, por que eles colocam e dizem que a gente realmente pode escutar até mesmo dormindo? Porque principalmente o cristão, né, em si, ele dormindo, ele vai estar realmente desarmado e tudo enquanto aquilo vai ser implantado no seu subconsciente, as coisas vão acontecendo e aí a gente assim não consegue entender, porque na verdade a gente abre a porta para o tanto de eu sou entrar enquanto a gente estava dormindo e não consegue entender depois. Foi uma experiência muito assim, eu fiquei chocada, eu disse, não, isso daqui eu não vou escutar mais não. Não quero saber mais. Se eu não estiver acordada ali na Bíblia, também escutando em áudio aqui, não vou escutar mais não. Não, assim, isso é terrível porque é exatamente a proposta porque assim, na realidade é porque o brasileiro ele tem um dom de conseguir alterar tudo que é às vezes importante. A ideia do coach nada mais é do que treinador. Quando você aplica isso, por exemplo, a um grupo de futebol, você diz, vamos lá, treine, cara, vai, você consegue, e treina, e pratica, e você chuta tanto, bate tanto pênalti, que você fica bom. Na realidade, até um exercício, você assim, quem treina fica bom. E é natural, você quer melhorar o tiro ao alvo, é treinando, praticando. Você quer melhorar o seu condicionamento físico, é treinando. Então a ideia do coach é esse treino, né? Só que assim, os caras pegam e tiram isso para uma capacitação do próprio ser humano. E aí quando você traz isso para dentro da igreja, que é o grande problema, né? Que como se você se coloca como se fosse especial, como se fosse alguém especial. E a Bíblia vai dizer qual é o lugar do homem, quem é o homem. Ou seja, não há nada de bom em nós. Mas o que é preocupante? Essa turma tem lotado igrejas. Pessoas que querem ouvir uma palavra de conforto e não de confronto. O pastor Jonas Madureira, retomando aqui o que eu estava falando inicialmente, ele falando o seguinte, que uma membro da igreja dele falou, pastor, é porque você só prega que a gente não é nada. Eu queria tanto ouvir uma palavra assim, mais de ânimo. Aí ele disse que sorriu e disse assim, mas... Tipo assim, eu queria tanto ouvir que eu sou bom. Ele disse, mas eu quero lhe dizer uma verdade, você não é. Você não é. Você queria ouvir, mas eu quero lhe dizer que você não é. A Escritura diz que você não é. Você é inclinado e vendido ao pecado. E se você descuidar disso, você acaba caindo nesse jogo. É por isso que nós vamos ouvir uma orientação bíblica. Vigiai e orai. Porque se eu pego e baixo a guarda achando que eu sou bom, que eu mereço alguma coisa de Deus, meu Deus, para onde que eu vou? Não é assim que funciona. O coração do homem é mal inclinado. Se ele não estiver vigilante, ele vai ser seduzido por tudo aquilo que o mundo oferece. E aí o que eu vejo em tudo isso? É um pessoal que quer fugir de tudo o que é confronto da fé. Confronto para arrependimento e abandono das velhas práticas. E ainda sabe o que é pior? Muitos líderes são tentados a isso porque traz resultado. Você pode ir em qualquer dessas igrejas hoje pela manhã, às 10 horas, está lotado. Lotado, saindo pela culatra, como diz no interior. Um louvor impactante, aquela coisa maravilhosa, mas uma mensagem que não é uma mensagem de confronto. E você vai ver toda a Escritura, que quem mais falou de inferno e de condenação do homem foi o próprio Cristo. Você vai encontrar João Batista dizendo, arrependei-vos. Vai falando, dizendo a condição do homem. Jesus mostrando todo, ele acolhe com graça, obviamente, acolhe. Mas o homem não pode esquecer de quem ele não é nada. A graça de Deus hoje tem sido motivo para o cara fazer o que ele quiser, e não é assim que funciona. Então, os objetivos
da doutrina bíblica do homem é responder às grandes perguntas do ser humano: quem sou eu? De onde eu vim? O que é que eu represento? Qual a minha missão e para onde eu vou? Mostrar a dependência do homem em relação a Deus. Então nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes desse Senhor da terra. Levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus. Ele precisa se relacionar com Deus através de Cristo Jesus. E consolar-nos quanto ao destino eterno, para onde nós estamos indo. Tá? A criação dos céus e da terra. Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. Um lugar perfeito e agradável para nós habitarmos. E Deus criou tudo isso, né? Fez a criação, depois criou o homem, criou os anjos, e depois criou toda a estrutura. E toda essa criação, ela tem um motivo: de colocar ordem em todo o sistema celeste e terreno a respeito do aspecto criacional. Deus cria tudo de modo inigualável, né? O Deus que nós servimos. Antes de formar o homem, Deus agora cria logo a terra, e depois ele põe esse homem lá para cuidar disso de modo sustentável, de modo que não seja irresponsável, né, todo esse processo. Entrando ainda aqui, já correndo aqui para finalizar, que o nosso tempo já está passando, a criação de Adão, o primeiro homem. E é fantástico a gente entender o seguinte: que o homem não é um mero detalhe do universo, como foi dito. Deus o criou. E o que eu acho interessante é que Deus cria o homem agora do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida, né? Ele é um resultado de uma decisão amorosa de Deus. Deus, em seu sublime amor, ele agora cria este homem, ele faz este homem, forma este homem por sua livre e espontânea vontade, através de um ato criador sublime. É uma declaração de amor para com este homem, muitas vezes falhos e que se volta contra Deus. Então essa decisão amorosa, livre e soberana de Deus, criador de todas as coisas. E aí o comentador vai colocar, que é exatamente o tema da nossa lição, Adão, o primeiro homem. O comentador vai e coloca do seguinte modo: que Deus cria esse ser humano, esse homem, mostrando o seu grande poder, incomparável poder. Cria esse ser livre, um ser dotado de liberdade de escolha, porque o homem tinha o potencial para pecar. A ideia de Deus criar o homem, ele não criou esse homem, ele criou o que ele deveria conhecer, e por isso que Deus faz as primeiras orientações ao homem no jardim, para que ele não desobedecesse a Deus. E aí a gente precisa aplicar isso nas nossas vidas do seguinte modo: a lei de Deus, ela é uma cerca. Eu já te falei até sobre isso em algum momento aqui. Quando Deus diz assim: olha, não faça isso, Ele está criando uma cerca de proteção. Passar essa cerca é desobedecer a Deus. Quando Deus cria um mandamento, uma ordem, uma ordenança, obedecê-lo é o bom. O ruim é desobedecê-lo. Quando ele faz essa restrição ao homem, tudo você pode experimentar, mas ali você não toca. O homem, ele deveria obedecer a Deus e ia conhecer o mal, não por experiência, mas sabendo que o mal seria exatamente desobedecer a Deus. Ele ia conhecer que existe o mal, que existe a desobediência, mas ele não precisava se exercitar nisso, ser um praticante deste processo. Uma vez que o homem agora escolhe, através de todo aquele ambiente preparado ali, peca contra Deus, ele passa a experimentar do mal. E é isso que nós chamamos de queda, que é a doutrina da queda. Uma vez que o homem agora peca, ele não só peca, como se aprofunda na queda, se volta contra Deus, o seu Criador, aquele que preparou tudo para ele, num afã de ingratidão, e passa agora a colher as consequências, porque o salário do pecado, ele é a morte, como já diz o escritor aos Romanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, deixa muito claro isso. Então, na criação, e aí eu queria até que o presbítero Gilberto que já pegasse bem em 1 Coríntios 11 e 7, que é exatamente o processo que o homem torna-se alma vivente. O homem foi criado direto e pessoalmente por Deus para refletir a glória de Deus. Ou seja, o que é que Deus faz? Um Deus soberano, ele cria o homem
E ele não cria o homem de um formato qualquer, ele cria a sua imagem e semelhança. Inclusive, parte do seu caráter está presente no homem. Existem algumas características de Deus que estão presentes no homem, né? Deus divide algumas características com o homem, da sua natureza. E o homem foi criado para a glorificação de Deus, para que a sua vida servisse para engrandecer o nome de Deus, como diz Coríntios aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, 7. Pode ler se você puder, irmão. Aqui Paulo está fazendo uma analogia. Paulo retoma esse tema em 1 Coríntios e ele faz a explicação de Paulo. Inclusive acho que a gente tratou isso no encontro de casais, se não me equivoco. O argumento de Paulo para a posição do homem e da mulher é exatamente a ordem da criação, né? Aí ele vai dizer assim: o homem foi criado primeiro, é a glória de Deus. A mulher foi criada a partir do varão, ela seria a glória do homem. E aí ele coloca essa ordem de submissão, que essa palavra acabou sendo usurpada ao longo do tempo, que a ideia de submissão era uma ideia apenas de ordem, não de escravidão, não é tu é submissa, tu está debaixo do meu pé. Pelo contrário, era a ideia que Paulo faz, é a mesma submissão da igreja a Cristo Jesus, uma submissão em amor, ou seja, alguém que se sacrificou tanto pela igreja, que se deu, rasgou a sua própria vida pela igreja. A igreja agora, em contrapartida, voluntariamente, numa declaração de amor recíproco, agora se entrega e serve a Cristo Jesus como noiva. É o mesmo princípio. O homem amorosamente se relaciona com a mulher de modo sacrificial, de modo entregue, de modo em cuidado. Ou seja, é muito simples, dentro desse contexto, a mulher se submeter a esse amor e se relacionar com tranquilidade. Nunca teve na cabeça de Paulo, ao usar esse argumento, alguém que oprime o seu cônjuge, alguém que diz: faz o que eu mando, aqui quem manda sou eu, quem traz dinheiro para casa sou eu. Não estava no contexto de Paulo isso. Mas alguém que voluntariamente sai de casa e abre, se entrega em amor e em cuidado, que de modo voluntário fica muito fácil se submeter a decisões coletivas ali, a se submeter nesse processo aí de cônjuge. E essa é a ideia paulina. Com o passar do tempo, a sociedade se construiu num formato um pouco mais machista, muito machista, né? E acabou oprimindo e mudando os conceitos aí. E aí muita gente, inclusive evangélica, arroga para si esse conteúdo. Mas a Bíblia manda que tu tem que ser submissa, mulher, e tome, fazendo uma má interpretação e um mau uso da Escritura nesse processo. Tá? Muito bem. Dito isso, Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, como para nos relacionarmos com os nossos semelhantes. Aí a gente já entra no tópico final da lição. Qual é a missão e a tarefa do homem, então? Dito tudo isso, Deus criou um homem, Deus tenta se relacionar com o homem, este homem é rebelde e peca, este homem fere esse relacionamento, Deus faz esse homem ali para ser a sua glória. E agora, qual é a resposta do homem diante de tudo isso? Aí o comentador completa isso, falando sobre a missão e a tarefa do homem. Deus criou o homem para desempenhar as seguintes tarefas. Primeiro, glorificar a Deus, como já foi lido aí em 1 Coríntios 11, 17. Ou seja, o homem é a glória de Deus. Toda vez que alguém, seduzido pelo diabo, adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a glória do Senhor. Isso é fantástico, porque toda vez, irmãos, que nós colocamos algo entre o nosso relacionamento com Deus, ou para celebrar alguém, ou para glorificarmos o nosso próprio ego, que talvez hoje, infelizmente, muitos têm vivido o que nós chamamos de egolatria, se voltando para si mesmo: eu sou bom, eu sou tal, eu posso, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho influência, eu tenho poder. E quando eu coloco isso e não reconheço a minha posição, de algum modo, seduzido inclusive por poder, por Satanás, porque essa ânsia de poder não vem de outra coisa a não ser da sedução daquele que primeiro desejou o local de Deus. Ou seja, há uma tendência do homem querer se colocar em posição de adoração. É natural, por isso que você vai ver grandes líderes aí, não só religiosos, mas com toda essa pompa de adoração, e o povo indo atrás dele, e aquela celebração.
E há um desejo do ser humano por idolatrar. Veja só o tanto de fã-clube que você vai ter por aí. E é uma característica do brasileiro, isso é terrível. Pessoas que eles nunca viram fazem uns sacrifícios mais horríveis. A ideia de ídolo é algo presente na nossa sociedade. Alguém quer para idolatrar, seja um time. E a gente sabe, e eu não estou aqui falando nada sobre futebol, mas a gente sabe qual é o limite. Tem pessoas que têm um limite, né? Não, se eu perder um jogo, paciência, o time eu gosto, aprecio, mas perder um jogo, paciência. Tu é doido? Não perco nada. Ele está bem ali, pô, eu vou e tira, e pega e tira às vezes da boca dos filhos, faz as loucuras maiores para estar lá, acompanhando aquilo tudo. E isso já perpassa de uma torcida natural para uma idolatria. E toda vez que a gente se põe nesse aspecto de idolatria, a gente está atentando contra a glória do Criador. Porque a nossa atenção, a nossa vontade, o nosso desejo seria apenas para glorificar a Deus, porque para isso nós fomos criados. Para isso nós fomos desenvolvidos, para glorificar o nome do Senhor. Oi. Ele fazendo lá a reunião com seus obreiros, ele dizendo, olha, vocês, para o povo, nas reuniões, vocês têm que ser o super-herói do povo. Ou seja, de uma certa forma, tirando a glória que é de Deus e botando para o homem, né? Se idolatrando a si mesmo e fazendo com que os fiéis da sua igreja virem todos idólatras. É um erro horrível. Não, eu acho que eu assisti esse vídeo também. É terrível, porque, e assim, eu considero um extremo pecado a orientação de um infeliz desse. Considero. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha assim para o povo tanto de ignorância, sabe? E aí, assim, por que nós temos batido muito fortemente na questão da instrução bíblica? Irmão, não esqueça, ninguém vai ser tomado por inocente, não. Ninguém. Não, mas é porque o pastor pregava assim. Eu imagino Deus dizendo assim, você não tem Bíblia, não? Eu disse, você não sabe ler, não? Porque eu deixei a minha palavra na sua mão. Aí ele diz assim, eu consigo até ver que na sua casa tem mais de uma. Você não lê por quê? Por que você não questiona? Tá? Porque assim, ao mesmo tempo que você vê um camarada instruído, por que ele é instruído desse jeito? Porque ele sabe que o povo gosta desse pastorzão super-herói. A rogar para si, olha, eu fico doente, e é uma coisa que acontece muito dentro das nossas igrejas, especificamente a Assembleia de Deus. Eu sou um crítico da minha denominação, porque faço parte dela, defendo ela e ensino dentro dela. Mas é muito comum aquela famosa expressão do cara rogar para si, porque eu sou homem de Deus. Eu não sei o quê, se eu sou homem de Deus, que isso aconteça. Ou seja, o povo fica, eita, é mesmo. E assim, esquece o que é que diz a Escritura. Né? Esquece o que diz a Escritura. Cristo veio exatamente para o sacerdócio universal. Meu Deus, mas o que é que significa isso? Significa que você, crente, tem a autoridade de Deus, o Espírito de Deus, inclusive para expulsar doença, para orar e o milagre acontecer. Você não se torna dependente de uma única pessoa pôr a mão ou fazer isso. É claro que Deus distribui os seus dons como Ele quer. Eu não estou aqui pregando contra dons, não me entenda mal. O que eu prego é contra a carreira idolátrica. Fulano chegou em tal lugar. Vai todo mundo. Aqui teve um tempo aqui que era muito comum isso. Os irmãos são mais antigos. Eu não quero falar mas os irmãos conhecem, né? Mas o que acontece? É vigília em tal lugar. Os caras passavam o tempo todo e não pisavam na igreja. Mas se fosse... Né? Teve febres aqui, era para colar, outros para colar. Os irmãos que são mais antigos aí sabem exatamente o que eu estou falando. Mas, tipo assim, irmão, isso é contra a vigília? Eu não acredito. Não, eu sou contra, sabe o quê? A ideia que muitos que a gente sabia que não iam porque queriam orar, mas queriam porque tinha alguém sendo usado, né? E às vezes, tipo assim, levava até o próprio ministro a pecar, porque fica naquela perseguição, né? Forçando o camarada tipo, eu lembro de algumas ocasiões, ele disse, não, eu queria um recadinho de Deus, né? Assim, como se o cara fosse obrigado a entregar. Eu disse, meu filho, tem dia que Deus dá, tem dia que Deus não dá. Então assim, isso é muito complicado, porque você coloca até numa posição de vulnerabilidade. Eu gosto até do John Bunyan, se eu não estou equivocado, foi ele, que é um dos heróis da fé. Ele termina de pregar um sermão muito profundo e tal, a igreja realmente sente a presença de Deus, aí ele desce do púlpito, aí o irmão vai cumprimentá-lo, abraça ele, aí fala no ouvido dele assim, rapaz, que sermão maravilhoso. Aí ele diz assim, o diabo me disse a mesma coisa quando eu estava descendo do púlpito.
Porque assim, se você não tiver cuidado, irmão, é natural do ser humano. Você diz, rapaz, eu sou bom mesmo. Rapaz, quando eu oro, o milagre acontece mesmo. Então assim, aos poucos, você vai sendo tentado a isso. E é exatamente isso que o inimigo fica tentando. Tá vendo aí, ó? Eita, na hora que tu prega aí, ó. Eita, chega, lota a casa. Eita, aí veio o milagre. Veio a coisa. Então assim, você como obreiro, servo de Deus, capacitado com dons espirituais, tem uma vigília profunda para não cair nisso tudo. Não sei se os irmãos estão compreendendo, mas às vezes a gente coloca em prova até o nosso irmão que foi capacitado com um dom maravilhoso de cura, de milagres, porque fica naquela perseguição, né? E aí aquele ser ministro do Senhor se torna tentado a tudo isso, porque fica uma procissão, né? Coisa que a gente às vezes tanto combate, né? Enfim. Então, existem essas situações exatamente porque o povo é propício a isso. Não é isso que acontece no deserto? Moisés sobe e vai falar no monte. Aí o povo diz, para a gente criar uma coisinha para a gente adorar aí, Arão, será que não sai não? E depois se vocês me arranjarem uns brincos e uns colar aí, a gente dá um jeito. Uhum. Não conhece a Escritura. E aí, assim, tem todo esse percalço, esse problema, infelizmente. E aí, irmão, estou caminhando para o fim já. Propagar a espécie. Então, o homem, qual é a missão do homem? A missão do homem, glorificar a Deus e propagar a espécie. É por isso que você vai encontrar, dentro do contexto bíblico, a expressão crescer e multiplicai-vos. Ter filhos, procriar é bênção de Deus. É claro que o contexto do Antigo Testamento era outro. O contexto oriental é o seguinte: faça não sei quantos filhos, né? Você vai ver, por exemplo, por que o Islã tem prosperado absurdamente? Porque parte do crescimento do Islã é na procriação. Ou seja, não tem limite não. Mora faz menina aí que até crescer e multiplicar e parece que ficou só para eles. Então assim, dentro do contexto ocidental, da dificuldade, hoje um mundo pós-moderno, a gente fica receoso até de colocar uma criança no mundo, em todo esse aspecto. Mas filhos é herança do Senhor, é bênção. Dentro daquela criação com responsabilidade, daquilo que é possível prover, né? É necessário e nós somos criados para isso também. E governar e administrar o planeta. Né? Nós temos que ter responsabilidade para administrar bem os recursos naturais. Não nos envolver de forma irresponsável num crescimento desordenado, né? Então, exatamente. E assim, eu digo o seguinte, às vezes a gente quer mudar muito o mundo, mas às vezes a gente não consegue mudar nem a igreja. Tipo assim, você vai, depois de um momento de festa, ou depois de um culto, você sai catando os copinhos que ficaram espalhados, né? Então assim, são coisas simples que a gente tem. Quer começar a mudar o mundo? Comece varrendo muito bem a sua casa, cuidando do seu lixo no seu quintal, distribuindo, não deixando o negócio todo emporcalhado, mas cuidando da sua rua, do seu ambiente, porque nós fomos criados para zelar por esta terra também, né? Apesar de não sermos cidadãos eternos aqui, os recursos que aqui estão são da glória de Deus, é a criação de nosso Deus, né? Não, aí você vê um negócio absurdo, terrível. E assim, boa parte daquele povo, inclusive eu encontrei uma boa crítica com relação a isso. Boa parte daquele povo são defensor do meio ambiente. É o povo que está nas redes sociais defendendo violentamente a defesa do meio ambiente. E são os primeiros a, de modo irresponsável, emporcalhar as praias, emporcalhar as ruas, né? Então você vai ver que depois de um momento como esse é um negócio absurdo e terrível, né? Você observar isso, tá? Enfim, eu quero dizer que, encerrar dizendo que quem é o homem? Antes de tudo, o ser humano é obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. A Deus toda a glória, né? Existe até várias canções glorificando o nome do Senhor neste quesito. Toda a nossa identidade, quem nós somos, é para glorificar o nome do Senhor. A partir do conhecimento dessa lição, nós sabemos exatamente qual é a nossa posição diante de Deus, aquilo que nós temos feito, e o nosso dever como cristão é glorificar o nome do Senhor. Você que nos acompanhou até aqui nas redes sociais, nosso muito obrigado.